Como funcionam os bastidores das notícias, dos noticiários, das empresas midiáticas que publicam notícias? Nós falamos anteriormente aqui que uma das principais perguntas que você tem que se fazer quando você se depara com uma notícia é: quem está dando a notícia? Porque quem está dando a notícia vai dá-la de uma forma que lhe interessa. Então nós falamos isso na mensagem anterior. Hoje nós vamos falar sobre um outro ponto muito importante sobre as notícias que muita gente também ignora. Muita gente pensa que empresas de notícias são um serviço público, são um serviço prestado à população e que elas estão fazendo aí uma obrigação social de informar, né? Supostamente estão informando a população. E se esquecem que a mídia de notícias é um negócio, como outro qualquer. A mídia de notícias não é uma organização sem fins lucrativos. Pelo contrário, o objetivo das empresas midiáticas que transmitem notícias é sempre o lucro, é ganhar dinheiro. Então é um negócio. E como todo negócio, o negócio tem um produto. O negócio vende alguma coisa. Qual é o produto das mídias de notícias? Pasme. Você vai dizer, são as notícias. Não. O produto das mídias que dão notícias é você. Você é o produto. Você é o produto das mídias de notícias. Por quê? Porque o que eles estão vendendo para os seus patrocinadores é a sua atenção, o seu voto, a sua opinião, a sua mente. Sim, eles estão vendendo o seu poder aquisitivo. Eu não sei se você sabia que, além de ser um produto, você também é segmentado pelas empresas midiáticas como uma classe. Quando uma empresa midiática vende um espaço publicitário, ela vende aquele espaço publicitário, segundo as suas pesquisas, informações de audiência, dizendo que tipo de pessoa está assistindo ou está conectado naquele meio, naquele momento. Se são pessoas da classe A, a classe mais rica, classe B, a classe um pouquinho menos rica, a classe C, a classe média, a classe mais comum, e depois as classes D e E, que são os mais pobres. Então você é vendido e segmentado em classes. Você é o produto das empresas midiáticas, inclusive as que publicam e divulgam notícias. Então, o que eles querem de você? O que eles buscam de nós? Eles buscam a nossa atenção, eles buscam os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso clique. O nosso clique. Hoje existe algo chamado clickbait, né? Do inglês, que é uma espécie, traduzindo, significa a isca de cliques. Você vê quando você abre uma página na internet, normalmente tem lá aqueles conteúdos, aqueles anúncios com títulos chamativos, com fotos chamativas que aguçam a nossa curiosidade. Você fica praticamente, você não resiste a clicar aquilo ali. Aí você vai e clica. Aí você tem que ficar clicando para passar as páginas, para passar as fotos, porque quanto mais cliques você dá, mais eles estão ganhando. Então você é o produto, você está dando dinheiro pelo seu clique, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, e isso está sendo vendido aos anunciantes. Ou seja, aquilo que se chama de notícias, não é? Noticiário e tal, notícia, o site de notícia e tal, aquilo que se chama de notícia, na verdade, não é o que serve para nós para nos informar
ou informações úteis, coisas que nós precisamos saber. Não, o que eles vendem, o que eles divulgam, o que eles publicam, são coisas que mais chamam a atenção da audiência. Coisas que dão mais audiência, porque quanto mais audiência, mais olhos olhando, mais ouvidos ouvindo, mais dedos clicando. Então, o conteúdo em si, ele é desenhado, ele é projetado, ele é criado para gerar cliques, para gerar atenção, curiosidade nas pessoas. Não necessariamente para informar, não necessariamente para ajudar, mas para aguçar a curiosidade das pessoas. E aí entra a natureza humana, porque o que é que mais chama a atenção do ser humano? Quando você vê um congestionamento, né? Há normalmente duas razões por um congestionamento. Ou você tem o excesso de veículos, em um determinado horário de pico, muitos carros para as ruas, ou você tem, às vezes, um congestionamento porque aconteceu um acidente ali naquela rua, naquela estrada, e o acidente está lá, os carros estão batidos, talvez tenha lá um corpo ferido no chão, no asfalto, e então todo mundo está passando e fazendo o quê? Virando o pescoço e olhando. Diminui a velocidade, passa e olha o carro batido, olha a pessoa lá estirada no chão e faz algum comentário. Uau, olha que coisa, que feio, foi sério, e deve ter morrido, O ser humano, ele para olhar a desgraça do próximo, e aí causa o congestionamento. Não tinha necessidade. Você vê que depois que passa o acidente, o tráfego flui. Não é? Mesmo que o acidente não esteja bloqueando nenhuma faixa da estrada, esteja ao lado de fora da estrada, mesmo assim o trânsito para, o trânsito diminui em velocidade. Por quê? Por causa do pescoço. O pescoço que fica virando e olhando para a desgraça dos outros. Então o que chama mais a atenção do ser humano? Basicamente, você pode perceber que as notícias se incluem, tipo 90% do que você vê como notícia se inclui em uma dessas 4 categorias. Ou é algum tipo de escândalo, algum escândalo, ou rumor de escândalo. Olha, fulano estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Olha só o que o fulano estava fazendo e tal. Então, algum tipo de escândalo, algum tipo de desastre ou tragédia. Por isso, as mídias adoram quando tem um desastre natural, quando tem uma enchente, quando tem, no caso mais dos Estados Unidos, né, quando tem um furacão. Lá nos Estados Unidos, quando surge um furacão, o furacão é o favorito das mídias nos Estados Unidos, dos canais de TV especialmente. Por quê? Porque o furacão ele vem com aviso, né? Ele vai se formando lá no oceano, aí a categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, 5. Então as mídias vão falando, ó, vai vir aí tem o nome do furacão, né? O furacão Ike, o furacão Helena, o furacão... tem o nome do furacão, aí vira o drama na TV. Todo mundo assistindo o drama do furacão se formando e chegando e tal. Tudo bem, é importante informar a população, mas você vê que eles tiram a última gota do leite dessa vaca. Porque todo mundo fica ligado na TV por causa do furacão. E às vezes, na maioria das vezes, o furacão não é tudo aquilo que eles falaram. Na maioria das vezes. Mas eles amam um desastre natural, porque todo mundo fica ligado na TV. Desculpe, mas essa é a realidade, é só você observar. Então, escândalos, desastres e tragédias, crimes, fulano matou Beltrano, tal, roubou, assalto, tal, crime. Então, crimes dão notícias e também celebridades. Por isso você vê tantas notícias fúteis e inúteis da celebridade. A dieta da fulana, olha o que a dieta que a fulana está fazendo agora. Olha a barriga zero. A barriga negativa, agora era zero, agora é negativa, né? Antes tinha barriga zero, agora tem barriga negativa. A barriga negativa da fulano. Fulano tira foto na praia, não sei o que, e divulga, não sei o que. Então, celebridade, crimes, tragédias e desastres, escândalos. Cerca de 90% do que você vê nas notícias consiste de uma ou mais dessas 4 categorias aí que você ouviu.
Então você pode verificar qualquer dia, qualquer hora, qualquer site. Se você abrir um site de notícia agora, não recomendo você que está no jejum de Daniel fazer isso, mas se qualquer dia, hora, você abrir um site de notícias, você vai encontrar isso aí espalhado lá nas páginas. E seja TV, seja rádio, seja o que for. Então, quer dizer, o que você conclui? A vasta maioria das notícias, entre aspas, não é notícia. É apenas uma maneira de chamar e prender a sua atenção. Por quê? Porque a sua atenção é o produto que está sendo vendido. Então agora eu te pergunto, é esse tipo de conteúdo que você precisa na sua vida? Você precisa disso aí? Realmente você precisa? Quando você diz assim, vou assistir as notícias, você precisa realmente desse tipo de conteúdo na sua cabeça? Todo dia? E para concluir, como nós dizemos no início, a mídia de notícias é um negócio. E todo negócio tem que rolar dinheiro. Tá? Então, de onde vem o dinheiro para as mídias? O dinheiro vem, naturalmente, dos anunciantes, empresas e também do governo, como nós falamos anteriormente, que lucram direta ou indiretamente com você. Então, lucram com as vendas, lucram com alguma decisão que você vai tomar como resultado daquela notícia, daquela informação, que vai trazer lucro para aquele interessado, que nem sempre é o dinheiro. Eu me lembro que muitos anos atrás a Igreja Universal foi fazer um evento no Maracanã e estavam se esperando cerca de 200 mil pessoas e uma emissora de televisão do Rio de Janeiro divulgou que iria acontecer uma tempestade. A meteorologia estava apontando que uma tempestade iria acontecer naquele dia do evento do Maracanã. Naquele dia e naquele horário, e que ninguém deveria sair de casa. Mas foi assim uma mentira descarada, deslavada, que eles bateram como nunca. Não saia de casa, chuva, tempestade, não sei mais o que, falando isso, mentindo, e não houve nada daquilo. Mas a intenção era que as pessoas não saíssem de casa e o evento fosse um fracasso. Graças a Deus foi um sucesso. As pessoas não prestaram atenção, porque as pessoas estão amadurecendo já desde lá de trás, especialmente no que diz respeito à Igreja Universal. Quando falam da Igreja Universal, eles sabem que dá clique, eles sabem que dá mídia. E eu concluo falando aqui sobre o dinheiro, que a palavra de Deus diz. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro, que inclui essa perseguição pelo lucro que as mídias fazem, porque são um negócio e perseguem o dinheiro, também tem sido o laço para muita gente e tem sido a raiz de muitos males nas vidas das pessoas. E você tem que cuidar sobre isso, não se esquecer que você é o produto dessas mídias e pensar duas vezes se você quer dar os seus olhos, os seus ouvidos e o seu clique para essas pessoas que estão usando você e muitas vezes usando você com mentiras, passando informações inúteis e muitas vezes mentirosas, tendenciosas, só para ganhar a sua atenção e lucrar em cima de você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.